Mas não adianta vir com todas as tecnologias se a nossa prática não merece ser promovida, né? Eu tinha uma colega na FSB que sempre brincava dizendo o seguinte: não tem milho, não tem pipoca. Para a gente fazer pipoca na comunicação, a gente precisa do milho. E eu fico muito feliz e dou parabéns por todas essas atitudes e ações que os senhores fazem na empresa, porque isso é um instrumento, isso é a munição da comunicação. Eu fiquei imaginando, quando o senhor contou a história do motorista na bicicleta com o ônibus passando, isso dá um vídeo para a internet maravilhoso, né? Essa é a munição que a gente precisa exatamente para poder levar isso para a sociedade, para multiplicar isso, né? Tenho certeza que o senhor já tem uma repercussão espetacular, pelo que o senhor está me contando. Quem sabe a gente não consiga ampliar essa repercussão usando a tecnologia, né? Eu acho que essa é a grande questão. Obrigado. Obrigado, realmente foi uma experiência muito interessante conhecer essa realidade e ver o contraste, né? Eu acho que a lição que fica é como a gente tem uma amplitude muito grande de possibilidades, porque a gente começou vendo o estado da arte, né? A comunicação digital, como ela está acontecendo nesse momento e vai acontecer daqui para frente, e aí a gente pôde ver também um pouco da comunicação analógica, né? Real, das ações, das pequenas ações, do diálogo, da ação pessoal, né? Do trabalho com diferentes grupos de público, né? Que é o exemplo do trabalho da Gideon, trabalho amplo de fôlego, né? Que atua com várias frentes simultaneamente, e decorrente disso tem uma imagem muito positiva na comunidade, que é um dos problemas que o setor enfrenta, e é um problema que de fato diz respeito à comunicação. Existem problemas que a comunicação não consegue resolver, e existem aqueles que ela consegue, né? Então, esse tipo de ação, ela de fato gera frutos. E não é à toa que a NTU, quando estabeleceu, a partir do seu plano estratégico, né, um dos eixos prioritários como sendo o da agenda positiva, né, estava pensando justamente nisso, promover mais o engajamento do setor, das empresas e entidades com ações desse tipo, que respondem àquela colocação do Flávio, né, do propósito, né, que na verdade é o que as pessoas buscam nas marcas e serviços, né? Então, trabalhar uma agenda positiva, onde as empresas possam liderar ações de cunho social voltadas para a sua comunidade, ações educativas, usar o próprio espaço do transporte como uma mídia para levar essas informações, isso ajuda muito na construção da imagem. Mas ainda tem um desafio, né, que a gente precisa também tentar encontrar uma resposta para ele, né? E aí vem a pergunta que eu queria fazer para o Flávio. Você mencionou as mídias digitais, mas também a mídia tradicional, que, pela sua apresentação, continua tendo uma grande credibilidade, né? Mas nessa mídia, nós não perdemos de 7-1, mas estamos perdendo de 4-1. No clipe que a gente faz, na pesquisa, na análise das notícias que são publicadas sobre o setor, em média, para cada notícia favorável, positiva, nós temos 4 negativas. Essa é a média do ano passado, né? Então seria interessante entender por que a mídia tradicional não gosta, bate tanto no setor, né? Existe essa má vontade mesmo? O setor não está conseguindo conversar com a mídia tradicional? E o que pode ser feito, na sua opinião, em relação a isso? Olha, eu não consigo falar sobre o Brasil inteiro, posso falar muito da experiência no Rio, né? Para começar, eu acho que a gente precisa entender, e essa é uma lógica do jornalismo no mundo inteiro, que tem um jornalista americano chamado Walter Lippmann que diz o seguinte, que o jornalismo é a arte de separar o joio do trigo e publicar o joio, né? Isso significa que o jornalista, em geral, vai atrás do que está errado, do que não funciona, do que é criticável, né? Do que poderia melhorar, etc., né? Esse é o cacoete de todo repórter, né? De procurar o que está errado, né? O que não funcionou, o que fugiu do padrão. Dito isso,
Existe espaço para o nosso trigo também. Você disse que estamos perdendo de 4-1, né? Quer dizer, então existe algum espaço para o nosso trigo, né? Agora, esse trigo, para a gente conseguir o espaço para o nosso trigo, a gente precisa ter estratégia, que é um pouco o que eu quis passar na apresentação aqui. Se a gente for passivo, no sentido de ficar esperando o contato da imprensa, vocês podem ter certeza que vai ser 99,9% das vezes uma denúncia de passageiro, algum procurador que está fazendo alguma denúncia, a mãe de um repórter que foi maltratada pelo motorista, vai ser sempre a pauta negativa, né? Isso demanda, então, estratégia e demanda, na minha experiência, uma coisa que vem faltando ao setor ao longo dos anos, constância. A experiência da Gideon mostra que a constância, a construção desse processo ao longo dos anos leva a um resultado positivo. Se a gente trabalha com espasmos, como assim, temos crise, temos aumento de tarifa, então a gente faz lá, vamos lá no jornal explicar e tal, e a gente lida com aumento de tarifa, não sei o quê. Acabou a repercussão daquilo ali, todo mundo já entrou no ônibus, está pagando e tal, vamos voltar para o nosso velho e bom lugar de conforto aqui, de não aparecer e de não comunicar. Minha experiência no Rio recente foi que em 2013 o setor acordou por conta das manifestações. As manifestações acabaram, a gente voltou a um padrão de comportamento tradicional, de não se expor, de não... Então, a sua questão faz muito sentido. A gente enfrenta um adversário, enfrenta um outro lado crítico, que tem essa postura crítica, terá sempre essa postura crítica, que dificilmente a gente vai ganhar o jogo ali, a gente não terá 100% da nossa cobertura positiva, mas a gente pode evitar perder de 4-1, a gente pode melhorar esse resultado. Vamos perder de 4-3, 4-2 pelo menos, né? Vamos amplificar as nossas mensagens, a nossa agenda positiva, como você bem mencionou. Vamos ser proativos no relacionamento com a imprensa, vamos enfrentar os problemas, vamos falar com aquele repórter mais complicado, que é o cara que nos bate, ao invés de evitar esse cara e seguir pelos caminhos tradicionais. Então, eu acho que essa busca de uma estratégia proativa, consistente, permanente, nos ajudaria muito a melhorar esse resultado. Não vamos ganhar, mas pelo menos a gente chega perto do empate. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor Moacir, como é que é a relação lá com a mídia local? Você disse que é boa, né? Então, como é que vocês fazem isso? É um trabalho constante? Como é que funciona? Nós já tivemos momentos críticos, sim. Havia, por exemplo, uma tendência, uma mania até de a mídia focar algum acidente de 2 automóveis, mas esperar para fazer a foto quando tivesse um ônibus amarelo no fundo. Então, chegou um momento que nós fomos no jornal, espera aí, você está vinculando a figura do ônibus em tudo que acontece na cidade? Mas era realmente uma coisa um pouco talvez involuntária, mas que dava cor na fotografia. E aí, claro, nós reclamamos, eles acabaram cuidando um pouco mais disso, mas o fato é o seguinte, tivemos sim, em momentos no passado, encrencas severas com a mídia, mas hoje, nos últimos anos, nós não temos, porque eu acho que a gente fez um trabalho muito repetitivo, por exemplo, teve uma época que nós afixávamos dentro dos ônibus um extrato da planilha. Da planilha, por exemplo, dizer, olha, dos R$3 que você paga, tanto centavo é para isso, para aquilo, para aquilo. Depois a prefeitura acabou publicando, passou a publicar a planilha, então nós paramos com essa prática, mas ao longo do tempo, e outro aspecto importante, eu acho que foi assim, nós sempre procuramos dar satisfação à imprensa, não escapar, não fugir do repórter e não fugir das questões. E isso foi transmitindo uma ideia de que a gente é verdadeiro, né? Tudo que a gente fala acabou tendo credibilidade. E essa relação continua hoje, infelizmente, muito boa. E como teve um episódio muito interessante na década de 80, com o prefeito que era um industrial, falecido já, e numa das primeiras conversas com ele, ele falou assim, mas vocês devem estar ganhando dinheiro? Não, prefeito, desculpa o dinheiro, mas a planilha está aqui. Bom, mas a planilha, mas e o número de passageiros que eles transportam?
Prefeito, se o senhor não tiver confiança, o senhor tem toda a liberdade, o senhor manda ele lacrar a catraca. E 3 dias depois estavam lacradas as catracas. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a partir daí o prefeito passou a entender que aquilo que a gente falava era verdadeiro. Então, ao longo desse período, as experiências foram sempre positivas no sentido de transmitir verdade. A verdade é a verdade. Isso acabou realmente mudando todo o conceito. Não estamos livres de qualquer momento ter uma reviravolta nisso, mas a situação hoje é tranquila. Tem uma pergunta, bom, questão da comunicação, né? Fazer isso com regularidade, isso exige um certo nível de investimento, né? Como é que um setor que está enfrentando uma crise severa conseguiria intensificar sua atuação na área de comunicação? E esse investimento vale a pena, compensa gastar esse dinheiro? Olha, eu acho que sim, tenho que dizer que sim, inclusive, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a melhoria dos índices de reputação de uma empresa, de um setor ou de uma empresa, né, qualquer ele que seja, nos ajuda a atrair clientes, atrair passageiros, no caso, e a nos proteger no momento de crise. E o Dr. Moacir mencionou, nos dá credibilidade no momento em que a gente precisa nos defender, nos dá, usar a nossa voz para nos defender do poder público, de um procurador, de um passageiro que está equivocado no que está dizendo e tal, né? Então, eu acho que sim. É um investimento, é verdade, isso demanda algum nível de investimento. Hoje, felizmente, as redes sociais nos oferecem a capacidade de falar diretamente com os nossos públicos com valores bem diferentes dos valores de mídia, de compra de mídia tradicional, digamos assim, né? Mais uma vez citando o exemplo do Rio, né? O transporte tinha um acordo comercial com o Globo, um acordo, eram milhões de reais, né? Para fazer o que eles nos jornais chamam de expressão de opinião, né? Que é, em geral, a tabela mais cara dos jornais, né? Hoje, nas redes, esses valores são muito menos expressivos. A gente consegue ter um bom nível de comunicação usando o recurso, usando a tecnologia para falar com um público específico, com né, o nosso público-alvo. As redes nos oferecem essa capacidade de escolher exatamente para quem eu vou falar. Eu vou falar aqui para a Zona Leste de São Paulo, eu consigo colocar como target, né, como alvo, a população da Zona Leste num bairro específico. A gente, outro dia, estava fazendo uma questão para o governo do Rio, por exemplo, que é nosso cliente, em que a gente queria falar com a população de Niterói. Era uma boataria de que teria o tráfico, mandado fechar o comércio e tal, e não era verdade. Mas a gente não queria comunicar isso para a sociedade inteira, porque era um problema específico de Niterói. Resolvendo em Niterói estava resolvido, né? Então a gente usou as redes sociais para falar com o Niterói, especificamente, né? Então a gente nos deu essa possibilidade de, ao invés de a gente ter que dar tiros de canhão, né, gastar muito dinheiro em campanhas, em horário intervalo da Rede Globo, ou páginas de jornal e tal, a gente tem ela é muito mais eficiente em termos de recursos, né? Agora, algum investimento é necessário. Eu acho que a gente precisa ter a noção de que a gente atua num setor complicado, complexo, né? Mais uma vez, usando o número do Rio, são 7 mil ônibus circulando ao mesmo tempo, né? Vai ter um acidente, vai ter alguém atropelado, vai ter alguém que vai ser maltratado pelo motorista. Desculpe. Se a gente não tiver a nossa voz, a nossa presença, se a gente não ocupar o nosso espaço, alguém vai ocupar o nosso lugar, não necessariamente falando o que nós gostaríamos que fosse falado. Na comunicação não existe vácuo, senhores. Não existe. Se a gente não ocupar o nosso devido espaço, alguém vai ocupar. E a gente sabe a quantidade de adversários, né, ou de atores que não necessariamente estão alinhados com a gente, que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, eu acho que é um investimento que compensa no sentido de ajudar a gente a reduzir os atritos, a reduzir os boatos, a reduzir as informações equivocadas, a nos proteger, a nos dar credibilidade. Porque por que um jornalista vai confiar em mim se eu nunca atendo ele, se eu nunca falo com ele? Se eu só falo com ele quando eu preciso, se eu só me procuro o jornal quando eu estou sofrendo uma acusação ou eu estou no momento do reajuste de tarifa.
eu costumo brincar que pode não parecer, mas o jornalista é um ser humano também, né? Se a gente não cria a relação, se a gente não cria a constância, se a gente não cria um relacionamento de respeito, de confiança, que o Tomacir, mais uma vez, é um excelente exemplo disso, e eu fiquei muito feliz do senhor dizer isso. Eu não fujo do contato, eu não fujo da pauta, né, por mais negativa que seja, porque é isso, a gente precisa transformar as empresas, as organizações do setor em porta-vozes com credibilidade, em que eu digo, eu falo com o Dr. Otávio, eu confio no que ele me diz. Ele me diz, isso não é verdade, eu não vou questionar, mas eu só posso fazer isso com o Dr. Otávio se eu conheço ele. Isso é a primeira vez que eu estou falando com ele. Bom, mas um empresário de ônibus vem me contar essa historinha, né? Essa é a reação típica do jornalista, né? Então, eu acredito, eu entendo que vivemos um momento de crise. Esse número, eu fiquei estarrecido com esse número de passageiros, de perda de passageiros que o senhor relatou aqui. Mas se a gente não fizer isso, eu acho que o prejuízo é maior do que o gasto que a gente esperava. Sendo que no novo cenário, eu acho que a gente consegue fazer muito com menos, digamos assim. Tem uma pergunta agora para o doutor Acebobo. Cidades próximas a Joinville, como Florianópolis, Blumenau, Brusque, têm um relacionamento conturbado com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores. Como é que é o relacionamento da Gideon, né? É melhor, né, com esse sindicato? Inclusive na questão de implantar a retirada dos cobradores dos veículos? Como eu disse, nós nunca tivemos uma greve, mas de novo é uma relação transparente. E quando nós tivemos eu citei um programa Tronco, porque foi um momento muito interessante, porque nós tínhamos uma reunião mensal, de novo, uma de manhã e uma tarde, para atender os 2 turnos, e ali nós mostrávamos para os funcionários o fluxo de caixa da empresa. Olha, nós transportamos tantos passageiros, nós arrecadamos tanto dinheiro, usamos para isso, e isso aqui foi o nosso lucro. O que nós vamos fazer com esse lucro mesmo? Nós vamos comprar ônibus. Então, criou-se com os funcionários também, e olha, nós somos a maior cidade do Estado, mas somos o 3º ou 4º salário do Estado. Não pagamos o maior salário. E essa relação de transparência e confiança criou essa condição de não termos greve, de nós termos uma boa relação com os funcionários. Assim, quando nós fazemos aqui os eventos, eu raramente uso gravata, fora os casamentos e os batizados e as reuniões da MTU, né? Mas no nosso baile, eu vou de gravata para dizer a eles que aquilo é muito importante, né? Ainda agora sou incumbido para fazer o discursinho, mas vou de gravata para mostrar a eles isso. Vocês são importantes, e isso é uma relação que todo mundo me cumprimenta. Quer dizer, eu ando na rua, as pessoas eu já não conheço mais nenhuma parte, uma pequena parte deles, mas nas instalações, com os mecânicos, a relação é franca, é amistosa, e isso faz com que às vezes a gente consiga vencer questões de salário com mais facilidade, né? Aquela herança de cima, hoje não fazemos mais isso, né? Justamente por conta daquela situação do INSS, mas isso se prolonga até hoje. Cria-se essa relação onde eles acreditam. Você não mente, logo, com o passar do tempo, você passa a ter essa credibilidade. E é isso que nós cultivamos até hoje. Muito bem. Tem uma última pergunta aqui para o Flávio. A defesa do transporte público de qualidade é feita também por entidades da sociedade civil. É uma bandeira que muitas entidades carregam. E qual, na sua opinião, qual seria a eficácia desse trabalho, dessa promoção feita por essas entidades, né, em prol dessa causa? Essa é uma pergunta complexa. Eu acho que todo esforço é válido, né? Agora, na minha visão, a gente não conseguiu, o doutor Otávio falou isso hoje de manhã, né? Criar efetivamente um debate sobre forma de financiamento, sobre o que é esse transporte de qualidade, o que custa esse transporte, quem vai pagar por ele. Essa é uma questão, acho que a ação de vocês hoje aqui
de trazer, né, os assessores dos candidatos, os especialistas em transporte de cada um deles, é fundamental nesse sentido. Eu acho que esse ainda é um debate limitado a alguns setores dentro da sociedade, né? A gente não conseguiu transformar isso ainda numa pauta verdadeira, né? Cada prefeito vem com uma ideia nova, né? Um modelo novo, tenta desfazer o que o outro fez, a gente não tem uma continuidade, né? Então, eu acho, sinceramente, que é um esforço obviamente válido, mas a gente ainda não conseguiu colocar isso efetivamente no centro do debate como deveria. Quer passar a palavra para o Dr. Otávio com as suas considerações? Bom, de fato, é um problema a questão da comunicação quando você é mal avaliado, né, pela população, o transporte que você oferece, ele é percebido como um transporte de baixa qualidade, que não atende à necessidade dele, ele está insatisfeito com esse serviço, a tarifa é cara para o bolso dele, né? E, de fato, você ter ações de comunicação para dizer que não é nada disso, fica difícil, porque o serviço precisa ser melhorado. Nós precisamos, efetivamente, de ter mais qualidade no serviço que a gente presta. Para isso, a gente sabe que seria preciso alterar as regras do jogo, né? Alterar a política de remuneração dessa atividade, que está montada exclusivamente no passageiro pagante. A gente já discutiu amplamente isso. Mas, independentemente disso, a gente tem algumas experiências exitosas, né? Empresas que preocupam um pouco mais, né, de prestar bom serviço, e aí eu estou falando na qualidade do serviço, quando ele tem internamente, né, uma comunicação muito boa com seus funcionários, um trabalho, né, feito de relacionamento, né, com esse pessoal, com assistência social, que não custa muito, né, e que dá para ser feito. Além do que o treinamento e a formação desse profissional para prestar um bom serviço. Você logo em seguida, né, Flávio, logo no início mostrou aquele motorista falando no celular. Quer dizer, eu sei que vocês operam lá no Rio, fazem um trabalho de comunicação, né, para os empresários lá, mas a gente tem isso, né? Aquilo ali é uma falha não da comunicação, né, da empresa, da FSB, mas sim que a própria empresa que não cuidou, né, também de treinar e comunicar, informar e ter seu pessoal também que possa prestar bom serviço. E a gente vê também, dentro da nossa atividade, dentro de uma cidade onde tem várias empresas, nem sempre o modelo que está implantado, a rede que está de transporte instalada na cidade, nem sempre tem uma remuneração que contempla igualmente todas as empresas. Então, tem empresas que operam setores que são mais rentáveis, portanto, ela tem uma condição melhor financeira do que outras que operam em outras áreas que não são tão rentáveis ou até mesmo deficitárias. Esse desequilíbrio provoca, sim, né, dentro da cidade, serviços, algumas empresas prestando bom serviço e outras prestando mau serviço. E isso acaba atrapalhando o todo também, né, porque você tem maus exemplos. Eu não sei, no caso de Joinville, você é empresa única lá? Não. Duas operadoras, facilitam um pouco mais, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem condições das empresas, independentemente uma das outras, de terem seu pessoal adequadamente, né, treinados e qualificados para a prestação de um bom serviço. Isso é possível fazer sem maiores alardes, sem maiores investimentos, com aquilo que a gente é remunerado. Houve um tempo que isso foi muito mais fácil, porque o transporte não era tão criticado, não era tão exigido, porque nós tínhamos velocidade comercial, nós tínhamos crescimento de demanda, né, de um ano para outro, então isso não era tão percebido, né? Hoje não.
Nós estamos vivendo esse efeito contrário. Você se espantou com o depoimento do Bogo de que perdeu 58% da demanda, e eu falava de manhã que ele falou dos anos 90. De 94 até 2017, que é o último número que nós temos concluído, medido em 9 cidades e regiões metropolitanas brasileiras. Nós acompanhamos o comportamento da demanda. Foi 50,3%, salvo engano, se não me falha aqui a memória, da média dessas 9 capitais. Estamos falando aí de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Curitiba, acho que está faltando uma aí, que não me lembro. Natal. Não, Natal não está nessa, não. Natal não pertence a essa região metropolitana que eu estou falando, não. Mas, enfim, os 50%, né, está muito próximo, né, desse número aí, 58%. E essa é uma realidade, isso é difícil de você conviver com isso, é difícil você se sustentar. E hoje a gente sabe que há uma pressão da sociedade para não aumento. O custo da tarifa está pesada para aquele que paga todo dia. Então, isso é um impedimento. Então, assim, o que eu percebo a gente precisa melhorar a imagem, mas precisa também o serviço para a gente chegar a esse sonho, né, de prestar um excelente serviço e também ser bem avaliado pela população. Vai ser preciso a gente melhorar muito a qualidade do serviço que a gente oferta. Até lá, acredito até que essas ações positivas que nós estamos agora engajados do desenvolvimento social, de algumas ações, né, que a gente pode trabalhar, como o Maio Amarelo, né, a questão do assédio sexual, né, e outros problemas, a campanha do livro, algumas coisas, alguns projetos que podem efetivamente ajudar na comunicação com o nosso passageiro. Mas isso ainda vai demorar muito para a gente recuperar esse sonho aí de efetivamente vir a ser muito bem avaliado pela população. É claro que nesse momento o que a gente busca efetivamente é ver se apresenta propostas que são execuíveis, que possam buscar, né, essa melhoria da qualidade. E nós entendemos, até chegar nas propostas, né, nós chegamos aí à conclusão de que esse assunto ele não pode ser resolvido internamente. Nos congressos da ANTP e da ANTU a gente fala a mesma linguagem, no Fórum de Secretários de Transporte fala a mesma linguagem, as propostas são bem conhecidas, as ações que precisam ser feitas para resolver essa tão sonhada melhoria de um serviço público de melhor qualidade. Nós compreendemos que a gente precisa jogar isso para fora, esse conhecimento, essa vivência, né, de ações ruins e boas, da gente conseguir dialogar com toda a sociedade. E aí a gente está com outro projetinho que foi objeto dessa reunião anterior, esse painel anterior aqui, que é a questão de outras áreas, né, que o transporte público contribui, né, que ajuda a melhorar a vida na cidade, a questão do meio ambiente, da saúde, do trânsito seguro, que o transporte público pode oferecer, né, ou pode ser uma opção de substituição da forma das pessoas se deslocarem na cidade. Enfim, eu quero agradecer ao Flávio Castro, né, eu acho que foi bastante esclarecedor, né, a sua fala, mostrando, né, que o processo de comunicação hoje, ele assim, a gente tem instrumentos e ferramentas que podem ser utilizadas, mas a gente precisa também fazer um dever de casa para poder isso virar um bom exemplo. E o Bogo certamente trouxe a sua experiência, que é uma experiência exitosa, que a gente já conhecia, mas por força dessas pequenas ações, certamente ele é um bom prestador de serviço. Ele não
tem nada a esconder, e por causa disso, dessa verdade, né, é que ele é bem avaliado lá. Nós conhecemos no Brasil, tem outras áreas que falam muito bem, que conversam muito bem, que prestam bom serviço, a gente sabe. Mas por força desses desequilíbrios que existem, né, dentro da própria cidade, às vezes impede que todo mundo, isso seja um serviço que tenha um alinhamento, né? E aí, para falar da questão do jornalista, só para fechar aqui, um empresário aqui de São Paulo, acho que ele deve estar presente aqui, mas eu não vou mencionar, ele mandou fazer uma pesquisa entre os passageiros que frequentam lá da área que ele opera, e ele ficou muito feliz com o resultado dessa pesquisa, porque deu 88% de avaliação de ótimo e bom, e apenas 12% de ruim. E ele aí convocou uma coletiva lá com alguns jornalistas e falou 2 horas sobre, né, as ações da empresa e tal, para poder chegar a essa avaliação positiva, que ele considerava muito positiva. E no dia seguinte saiu a manchete assim: 12% dos passageiros dessa área considera o serviço muito ruim. Eles não falaram uma linha das 2 horas de fala boa que ele teve. Muito obrigado pela presença, estamos encerrando.